Estamos de volta, minhas queridas amigas e meus queridos amigos. Pessoal, sem perder tempo, vamos lembrar a distinção entre ratio decidendi, a gente acabou de falar, né? Na teoria da transcendência dos motivos determinantes, e obter dicta, né? Acho que vale a pena bem rapidinho. A ratio decidendi, pessoal, não é uma nova expressão, né, no direito brasileiro. E por que não é? A gente traduz automaticamente, né, por razões de decidir. E os próprios tribunais superiores utilizam essa expressão com frequência, ratio decidendi. Ora, eles se referem aos motivos determinantes, ora, eles se referem a ratio decidendi como razões de decidir. Como ensina a melhor doutrina, eu vou sair dos tribunais, né, vamos para a doutrina, porque é o melhor caminho, a ratio decidendi, que no direito americano é chamada de holding, né, com H, H-O-L-D-I-N-G, a ratio decidendi é o núcleo do precedente. São os seus fundamentos determinantes. É exatamente o que vincula. Por isso que se fala da teoria da transcendência dos motivos determinantes. E a ratio decidendi, ela se distingue do obter dicta. Por quê? Porque obter dicta, fundamentação obter dicta, é aquela que traz argumentos que são prescindíveis, não imprescindíveis, prescindíveis ao resultado do julgamento. Ou seja, são fundamentos que, mesmo se fossem no sentido invertido, eles não alterariam o resultado do julgamento. São argumentos jurídicos, são considerações feitas apenas em paralelo, podemos assim afirmar, en passant, né, feitos de passagem e prescindíveis para o julgamento. São manifestações, digamos, alheias ao objeto de discussão naquele julgamento. Um exemplo que é bastante comum, né? Eu separei um trechinho aqui antigo de uma manifestação obter dicta, mas eu tenho certeza que vocês entenderão. Enquanto a ratio decidendi, volto a dizer, é o núcleo do precedente, são seus fundamentos determinantes, exatamente o que vincula, a obter dicta são manifestações, são argumentos prescindíveis ao julgamento, prescindíveis, argumentações trazidas de passagem. Vejam só esse trechinho, Edu. Põe na telinha para nós, por favor. Muito obrigado, Edu. Olha só, pessoal, uma manifestação obter dicta, clara, né, num julgado, num voto de um determinado julgamento de um tribunal. Efetivamente, tal como defende o apelante, a sentença impugnada foi proferida por juízo absolutamente incompetente, motivo pelo qual ela é nula, apesar, olha o obter dicta, se ela é nula, não é? Se ela é nula, para que o apesar? Apesar do acerto, da fundamentação nela utilizada, já que, de fato, o juiz está certo ao concluir que é inválida a venda feita por um ascendente a um descendente, sem o expresso consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Perceberam? É um exemplo só para ilustrar esse nosso bate-papo. Feita essa distinção rápida entre ratio decidendi e obter dicta, vamos falar rapidamente de distinguishing e overruling. Quer dizer, a gente falou de duas expressões em latim, agora nós falaremos de duas expressões rapidamente em inglês, distinguishing, distinção, e overruling, superação. Primeiro, começando pela distinção. Como o CPC adotou, pessoal, a teoria dos precedentes, né, de um sistema de precedentes judiciais obrigatórios, a gente precisa consagrar, obviamente, os fenômenos da distinção e da superação. Por quê, pessoal? E por que as expressões são em inglês? Porque o sistema de precedentes tem como tradição os países, né, do common law. Common law, obviamente, origem anglo-saxã, a gente tem que estudar o nosso inglês, a gente tem que fortalecer o nosso inglês. E aí, pessoal, o que é importante nós lembrarmos em relação à distinção? Quando eu falo de distinção, eu estou falando de uma hipótese de não aplicação do precedente no caso concreto. Sem, entretanto, falar, olha, ele está revogado. É que no caso concreto eu não aplico, mas não significa que ele esteja revogado. Eu aplico a um caso distinto. Por isso, a figura do distinguishing, por isso que nós chamamos de distinção. Ou seja, exclui-se a aplicação do precedente judicial apenas
para o caso concreto, para aquele caso concreto. Às vezes, vai acontecer de a parte citar um precedente dizendo, olha, excelência, na hora que o senhor for sentenciar, por exemplo, em primeiro grau, tem um precedente. O juiz, por conta do 489, parágrafo 1º, inciso 6º, ele tem que dizer assim, olha, ok, parte, tudo bem, tem um precedente, né? Eu posso dizer que tanto o inciso 5 quanto o inciso 6º tem um precedente que você invocou, mas eu não vou aplicar nesse caso, porque ele se aplica a um caso distinto, a um caso diferente. Tá certo, pessoal? Então é muito importante que nós lembremos disso. Não há revogação, só que aquele precedente não se aplica naquele caso concreto. Mantém-se ele válido, mantém-se com eficácia vinculante, mas para outros casos. E a superação? E o overruling? Aí não, aí já é uma medida muito mais drástica, né, do que a aplicação da distinção. Também invoca o 489, parágrafo 1º, inciso 6º. Por quê? Por que tão drástica? Né? Porque por meio da superação do precedente, aí ele deixa de existir como fonte vinculante. Eu não estou falando que ele está revogado, tá, pessoal? Ele está com o entendimento superado. Olha, o precedente era X, surgiu uma nova lei que modificou completamente aquele precedente, ele está superado, não está revogado. Eu dou um exemplo prático, concreto, né? Amigos, recursos remetidos pelo correio. O artigo 1003 do nosso CPC, basicamente diz o seguinte num dos seus parágrafos. Olha, quando o recurso for interposto pelos correios, será considerada como data da sua interposição a data da postagem. Tem uma súmula do STJ, de número 216, dizendo, não, recurso interposto pelos Correios considera-se como data de interposição a data em que o recurso é recebido na secretaria do tribunal. Essa súmula está superada, ela ainda não foi revogada, mas ela está completamente superada em razão do advento do nosso CPC. Tá certo, pessoal? Então, não se trata de naturalmente anular, revogar, né, ou reformar. É superação. Né? O precedente já é uma decisão, a gente está falando aqui de uma súmula, né, já tivemos jurisprudência consolidada, né, nessa súmula. Ela simplesmente não há que ser considerada num caso concreto, porque ela já foi superada em razão, né, como eu disse, do advento de uma legislação com entendimento completamente contrário. Tá certo? Pessoal, dito isso, é importante que a gente passe, a partir de agora, até por conta do nosso tempo, né? Já que estamos falando de precedentes, falando de segurança jurídica, de proteção, de confiança, de isonomia, é importante que a gente fale, a partir de agora, de IRDR. É importante que a gente fale em seguida de IAC. Né? São dois incidentes. Um é o incidente de resolução de demandas repetitivas, outro é o incidente de assunção de competência. Por quê? Porque eles são mencionados no 927, porque eles fazem parte do nosso conteúdo programático e eu quero tratar deles aqui com vocês. Começando pelo IRDR, são dois incidentes muito cobrados em provas objetivas. Pessoal, se a gente tivesse que falar, né, de tudo que nós temos aqui, quando a gente fala da ordem dos processos nos tribunais, a gente demoraria umas 3 aulas no mínimo. Então, o que eu optei por fazer? Do nosso conteúdo, eu peguei aqueles temas mais importantes e que mais incidem em prova objetiva, IRDR, IAC, e depois a gente fala de rescisório e de reclamação, para a gente fazer um apanhado geral. Tá? Ah, mas Maurício, o incidente de arguição de inconstitucionalidade, né? Conflito de competência, que está ali também, a homologação de decisão estrangeira, claro que também são importantes, mas não tem a mesma incidência que tem esses 4 itens que a gente começa a falar a partir de agora. IRDR, então, é o primeiro deles. Repito, artigos 976 a 987. Inspiração nítida. Quando a gente coloca o IRDR no CPC de 2015, inspiração nítida da legislação alemã. É um meio sui generis, né, que nós temos. Por quê? Porque não é recurso, não é ação, é um incidente processual. E esse incidente, ele não pode ser utilizado para fins de satisfação de interesses diretos dos litigantes. Né? Ele se porta como incidente destinado a concretizar segurança jurídica, para evitar instabilidade, para proporcionar, acima de tudo, eu costumo muito dizer assim, pessoal, previsibilidade das decisões em razão
de demandas repetitivas tratando daquela temática. Ninguém aguenta mais. Estão se repetindo as demandas e a gente precisa consolidar um entendimento. Vamos ter previsibilidade, vamos ter segurança jurídica. A sua origem são os processos repetitivos, né? Nós não estamos falando do incidente de assunção de competência que não precisa de uma repetição de processos. Então, com o IRDR, a gente pode dizer o seguinte: através de muitos processos, é possível identificar processos repetidos, né? É possível identificar uma controvérsia sobre a mesma questão de direito, exatamente a mesma. E é essa resolução que será objeto do incidente. Ah, Maurício, mas vai interferir essa tese que será fixada no IRDR? Você falou que não, mas vai interferir no interesse das partes. Claro que sim, que vai interferir. Contudo, todavia, a solução da controvérsia, primeiramente, interessa quem? Interessa a realização de valores constitucionais. E um dos mais significativos, indiscutivelmente, é a segurança jurídica. Tá bom, pessoal? É muito interessante que a gente compreenda como é que funciona o IRDR. É muito importante, porque tem muita gente que fala, ah, não, isso é para satisfazer interesses diretos das partes. Não. Vai refletir? Claro que vai, mas acima de tudo é para fazer valer a segurança jurídica. E aí, pessoal, a gente pega o 976, permitam só rapidamente abrir aqui para vocês, e eu vou fazer a leitura, não vou colocar na tela dessa vez. Por quê, pessoal? Porque eu quero ler e peço humildemente a atenção de vocês, humildemente. Vejam a palavrinha que eu vou falar ao final e eu vou elevar um pouquinho o tom de voz. É cabível a instauração do IRDR quando houver simultaneamente. Simultaneamente. Por que eu faço isso, né? É de propósito. Eu já vi algumas perguntas em provas objetivas dizendo ou é um requisito ou é o outro. É simultaneamente. Quais são os requisitos para a instauração de um IRDR? Efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, não tem questão fática, só de direito material ou processual. E segundo, que isso implique num risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. A ideia, pessoal, é, olha, eu tenho uma grande quantidade de processos? Tenho. Então, beleza. Vamos tentar padronizar, né? Vamos tentar fixar uma tese, vai ter 1 ano para fixar essa tese, suspende os processos correlacionados, fixou a tese, acabou, o 927 diz que tem eficácia vinculante e vida que segue. É assim, pessoal, que a gente tem que pensar. O 976 tem essa redação. E assim, amigos, a preocupação do legislador é tamanha, que no parágrafo 1º do artigo 976 está escrito basicamente assim, ó, a desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente. Quer dizer, mesmo que a parte desista daquela demanda, que foi suspensa até a tese ser fixada no IRDR, não tem problema, pode desistir, a tese vai ser fixada. A ideia básica, né, basilar, é essa daí, independentemente do que vá acontecer. Quem é que pode... Aliás, pensando no Ministério Público, pessoal, já que a gente está falando do 976, pensando no Ministério Público, se o Ministério Público não for o requerente, porque ele pode requerer, ele pode postular pela instauração de um incidente de resolução de demandas repetitivas, o parágrafo 2º no 976 diz assim, se ele não for requerente, ele vai intervir obrigatoriamente no incidente e mais ainda, ele vai assumir a sua titularidade em caso de abandono ou de desistência. Tá bom, amigos? Muito, muito, muito importante se nós tivermos algum questionamento sobre o MP. O MP pode requerer a instauração e se ele não for requerente, obrigatoriamente ele terá que intervir como fiscal da ordem jurídica e também, né, ele assumirá a sua titularidade, não como fiscal da ordem jurídica, ele assume a titularidade em havendo desistência ou abandono. Tá certo? Pessoal, outro ponto importante, ainda sobre esse artigo 976. O fato de um incidente não ser admitido, por que ele não foi admitido, Maurício? Por ausência, né, de qualquer dos seus pressupostos. Eu falei que os pressupostos devem ser simultâneos.
Então, o fato de um IRDR não ser admitido porque faltou um de seus pressupostos não significa, pessoal, que no futuro, né, uma vez satisfeito o requisito, aí o incidente seja novamente instaurado, tá bom, pessoal? Não é, eu vou dar uma única chance. Olha, se não estiverem presentes os pressupostos simultaneamente, não tem mais. Não. Pode ser que um deles ali não esteja presente, né? Pode ser que esse pressuposto se faça presente a posteriori, tá bom? Nada impede que nós tenhamos novamente a instauração de um IRDR. Outro ponto importante, pessoal, é incabível, né, o IRDR se um dos tribunais superiores, né, no âmbito da sua respectiva competência, aí não tem que se falar em IRDR, já tiver afetado um recurso para definição da tese sobre questão de direito material ou processual repetitivo. Então já tem recurso especial afetado, já tem recurso extraordinário afetado pelo STJ ou pelo Supremo, aí não tem que se instaurar IRDR. Por quê? Porque a gente está falando também lá de julgamentos repetitivos, né, pessoal? Então, de situações repetidas, melhor dizendo. Então, não tem por que instaurar um IRDR se o Supremo, o STJ, já afetou um especial por conta, né, do recurso especial repetitivo ou um extraordinário repetitivo. Pessoal, e por ser um incidente, evidentemente, não há que se falar em custas processuais para tanto. Tá certo? Procedimento, né? Como é que o IRDR é processado? E vou só complementar a questão da legitimidade, pessoal. Assim que for observado que exista algum processo em curso, seja na primeira instância ou na segunda instância, que apresente uma questão jurídica repetitiva, quem é que vai suscitar o incidente, né, comprovando, quem é que pode suscitar o incidente, comprovando o preenchimento dos pressupostos? A gente já falou, o MP pode, a Defensoria Pública pode, pessoal, suscitar a instauração do IRDR, qualquer das partes pode, e esses três, qualquer das partes, MP ou Defensoria Pública, é por petição, mas também pode juiz ou relator, pensando em segundo grau, né? Juiz ou relator por ofício. Só juiz e relator é que fazem por ofício. Qualquer das partes, MP ou Defensoria Pública, tem que ser por petição. Perfeito. Eles que vão requerer, né, Maurício, a instauração do IRDR. Agora, eu te pergunto, Maurício, quem é que vai julgar o IRDR? Amigos, o julgamento deve ser feito por um órgão indicado no respectivo regimento interno dos tribunais. Amigos, isso está no artigo 978. E é importante a gente mencionar que o regimento interno dos tribunais, vamos falar, olha, o órgão responsável para a fixação de tese no IRDR é esse. Esse órgão, né, se por acaso o processo estiver em grau de recurso, remessa necessária ou ação de competência originária dos tribunais, o órgão colegiado também vai julgar o recurso, a hipótese de remessa necessária ou essa ação ou esse processo de competência originária dos tribunais. Repito, meus amigos, o julgamento é realizado por um órgão indicado no regimento interno de cada um dos tribunais. É importante consignar que, se o mesmo estiver em grau de recurso, o processo estiver em grau de recurso, de remessa necessária, ou em se tratando de uma ação de competência originária dos tribunais, esse órgão encarregado de fixar a tese jurídica no IRDR também julgará, é ele que julgará o recurso, a hipótese de remessa necessária lá do 496, ou essa ação de competência originária dos tribunais. Tá bom, pessoal? Importante. Agora, Maurício, mas e se o processo está em trâmite, né, em primeiro grau? Obviamente que haverá a suspensão do processo, né, até que nós tenhamos a solução do incidente. Depois que for admitido o IRDR, porque primeiro tem que admitir, né, preenchidos os pressupostos, que a gente já conversou, depois de admitido, ele tem que ser julgado no prazo de 1 ano. E os processos correlatos ficaram todos suspensos, tá, pessoal? Terminou esse 1 ano, não foi fixada a tese, os processos voltam a tramitar normalmente, tá bom? Como é que os tribunais estão fazendo na prática? Eu vou falar para vocês pela experiência, eu tenho acompanhado alguns tribunais,
dos estados da federação, e eu tenho visto que estão caminhando bem, dentro de um ano. Alguns tribunais estão deixando chegar no limite, quase um ano, para poder fixar a tese, tá certo? Mas enfim, após o incidente ser admitido, porque os pressupostos estão preenchidos, ele deve ser julgado no prazo de um ano. O relator vai proceder à suspensão, tem que proceder à suspensão, porque é uma tese que vai vincular, evidentemente, né? A suspensão de todos os processos individuais, processos coletivos pendentes, né? Que tramitem no Estado, que tramitem na região, e essa ordem vai ser comunicada aos diretores dos fóruns. Como eu disse a vocês, cessa essa suspensão, se por acaso a tese não for fixada dentro desse prazo de um ano. Um outro dado significativo, que já foi muito perguntado em provas objetivas. Maurício, tem que dar publicidade a isso? Maurício, se a gente está falando de um ambiente democrático, de publicidade, amicus curiae pode participar? Amicus curiae poderia ajudar na fixação da tese, né, no IRDR? Audiências públicas, né? Será que as pessoas não poderiam contribuir para que uma tese jurídica seja fixada no IRDR? Amigos, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar para vocês, até porque o 979, ele estabelece isso, que para eu legitimar democraticamente essa tese, tudo isso que eu falei tem que acontecer, sem sombra de dúvidas, pessoal. Vejam o que diz o artigo 979, 979. A instauração e o julgamento do IRDR serão sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade, por meio de registro eletrônico no CNJ. Parágrafo 1º. Os tribunais manterão um banco eletrônico de dados atualizados, com informações específicas sobre questões de direito submetidas ao incidente, comunicando-o imediatamente ao CNJ para inclusão no cadastro. Funciona mais ou menos assim, pessoal. Instaurado o IRDR aqui, no Tribunal de Justiça das Minas Gerais. Instaurou? Comunica para o CNJ e no site do TJ de Minas, todas as informações devem estar presentes ali. Que pé que está, se já foi fixada a tese, né? Se será fixada, se teremos, daqui a pouco eu vou falar, amicus curiae, audiência pública e por aí vai, tá bom? Toda a movimentação do IRDR tem que ter transparência. Então vamos lá, parágrafo 2º, para possibilitar a identificação dos processos abrangidos pela decisão do incidente, o registro eletrônico das teses jurídicas constantes do cadastro conterá, no mínimo, os fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos normativos a ela relacionados. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto neste artigo ao julgamento de recursos repetitivos e de repercussão geral em recurso extraordinário. Então a gente precisa, pessoal, dessa ampla publicidade, a gente precisa divulgar isso, né, para que todos tenham conhecimento. Esqueci de falar do amicus curiae, né, pessoal, das audiências públicas. Aí a gente vai lá para o 983, rapidamente, perdoe-me, tá bom, pessoal? Me desculpem. O 983 diz assim, pessoal, rapidamente, olha, o relator ouvirá as partes e os demais interessados, olha o amicus curiae aí, ó, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que, no prazo comum de 15 dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida e, em seguida, manifestar-se ao MP no mesmo prazo, se ele não for o requerente, né, amigos? Se ele não for. Parágrafo 1º. Para instruir o incidente, o relator poderá designar data para, em audiência pública, perceberam? Todo mundo poder participar, né? Ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria. Parágrafo 2º. Concluídas as diligências, o relator solicitará dia para julgamento do incidente. Pessoal, perceberam? Então, é possível que nós tenhamos tudo isso. Aliás, eu diria que é fundamental, é necessário para a gente ter legitimidade da tese a ser fixada. E nessa fixação da tese, pessoal, a gente precisa levar em consideração todos os fundamentos, todos que envolvam a tese jurídica. Sejam fundamentos favoráveis, né, sejam fundamentos desfavoráveis. Por quê, pessoal? Porque o julgamento vai ter eficácia vinculante. E eu preciso equilibrar. Não é simplesmente pegar os argumentos que são favoráveis a estabelecer aquela tese no IRDR e desconsiderar os desfavoráveis. Lembra quando nós falamos da jurisprudência uniforme e coesa, estável, íntegra e coerente? É por ali. É por ali que a gente tem que caminhar. Tá certo, pessoal?
Um outro dado importante, pessoal, eu recomendo a vocês a leitura do 985. Porque lá está escrito também, pessoal, que depois que for fixada, né, a tese jurídica, ela tem que ser aplicada a todos os processos individuais, a todos os processos coletivos que versem sobre a mesma questão de direito. Insisto, material ou processual, não é só direito processual, tá, pessoal? E que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive aplicando aos juizados especiais. Era aí que eu queria chegar. O 985, inciso 1º, é muito claro. As teses fixadas em IRDR se aplicam também aos juizados especiais. E não se esqueçam, parágrafo 1º do 985, amigos, que diz assim, ó, se por acaso a tese jurídica não for aplicada, essa tese jurídica adotada no incidente, cabe reclamação. Está muito claro no parágrafo 1º do artigo 985. Maurício, pode rever essa tese? Porque a ciência humana, né, a ciência jurídica, a ciência social, ela muda tanto. É possível revisão de tese? Tranquilamente. Né? O 986, o último dispositivo que trata, né, do IRDR, ele fala isso. Não, 986 não, 987, né, que é o 987 que é o último. O 986 começa no 976 até o 987. Mas o 986 ele fala que essa revisão da tese jurídica firmada no IRDR é possível, ela é feita pelo mesmo tribunal. O tribunal pode fazer mediante, né, requerimento, também, que é o requerimento do MP, requerimento da Defensoria Pública, né, por petição, esses dois órgãos, ou pode fazer de ofício. Tá bom, amigos? O legislador especificou que revisão da tese só por aqueles que constam do 977, inciso 3º do nosso CPC. Vou pegar aqui para ler de novo para vocês, 977. A gente vai lá no 977, inciso 3º, pelo MP ou pela Defensoria Pública por petição, tá bom? 986. E 987, pessoal. Esse também eu preciso falar rapidamente. Muita gente pergunta, e já foi perguntado em prova objetiva, se quanto ao julgamento do mérito, né, do IRDR, fixando-se a tese, se cabe algum recurso. O legislador deixou muito claro que cabe recurso especial e cabe recurso extraordinário, né, um ou outro, conforme o caso. Pode ser que caibam os dois, é possível, né, interposição simultânea também, não vejo problema. Se às vezes a tese ofende algum texto constitucional, alguma legislação infraconstitucional, né, mas a redação que está no caput do 987 coloca um ou outro. Isso é posicionamento doutrinário, a possibilidade de interposição simultânea, até por conta do que estabelece o 1031 do nosso CPC. E esses recursos terão efeito suspensivo por conta do que o 987, parágrafo 1º, estabelece. Efeito suspensivo op legis. Tá bom, pessoal? Fechamos IRDR? Fechamos. Dá tempo da gente falar do IAC? Dá, é rapidinho. IAC é um artigo só. Incidente de assunção de competência, artigo 947. 947. Que bom, porque aí para o nosso próximo encontro só falta rescisória e reclamação. IAC é um incidente processual também, né, pessoal? É uma tentativa de uniformização de jurisprudência interna dos respectivos tribunais. E eu posso dizer, pessoal, que o IAC, diferentemente do IRDR, ele é um aprimoramento, melhorou uma regra que a gente tinha no CPC de 73, que é o incidente de uniformização de jurisprudência, que estava no artigo 555, parágrafo 1º. E por quê, pessoal? Por quê? No incidente de uniformização de jurisprudência que a gente tinha no CPC de 73, e a gente não usava muito, essa aqui é a grande verdade, o órgão pleno, ele fixava a tese, e o órgão fracionário, quer dizer, eram dois órgãos dos tribunais, um fixava a tese e o órgão fracionário julgava o recurso, o reexame necessário, a ação de competência originária dos tribunais, aplicando essa tese que foi fixada pelo órgão pleno. O que acontece com o IAC? Por conta do 947, pessoal, recurso, reexame necessário ou processo de competência originária, eles são julgados pelo próprio órgão pleno. O órgão pleno tem uma dupla missão, vai fixar a tese no IAC e julga também eventuais recursos, hipóteses de remessa necessária ou ação de competência originária dos tribunais. Tem eficácia vinculante, né, conforme eu já mencionei para todos vocês, e o IAC
ele é cabível independentemente de demandas repetitivas. Eu não preciso, como tem no IRDR. Ele é admissível quando, o IAC? Quando o julgamento de um recurso, de uma remessa necessária, o julgamento de uma ação de competência originária dos tribunais, a rescisória é uma ação de competência originária dos tribunais. Quando essas situações envolverem o quê? Relevante questão de direito. Importante questão de direito. Com grande repercussão social. É isso. Então você está diante de uma relevante, importantíssima questão de direito com grande repercussão social, sem necessidade de repetição em múltiplos processos. É basicamente assim, pessoal. Eu tenho duas câmaras num tribunal. Vamos pensar, num tribunal de justiça qualquer. 15ª, 16ª Câmara Civil. As duas são responsáveis por apreciar todos os recursos de apelação interpostos contra sentenças proferidas em ações de despejo. Tudo quanto é recurso de apelação do Estado inteiro, ou vai para a 15ª ou 16ª Câmara Civil. Tudo bem? Mesma matéria, mesma questão de direito. Chega numa Câmara, entende-se de um jeito. A mesma questão chegou na outra, entende-se de outro. Instaura-se um IAC para uniformizar essa jurisprudência interna dos tribunais. Tá bom, pessoal? Mas volto a afirmar, não precisa de repetição em múltiplos processos. A gente tem aí um requisito, podemos chamar de positivo, né? Por que positivo? A relevante questão de direito com grande repercussão social, e um requisito que a doutrina chama de negativo. A questão não precisa, não deve estar replicada em múltiplos processos. Né? Para quê, pessoal? Né? Busca evitar a sobreposição do IRDR e do IAC. O objetivo é claro, né, de uniformização da jurisprudência interna dos tribunais e um dado importantíssimo, eu preciso ler para vocês. 947, né, que é o dispositivo, é o único que nos interessa, no seu parágrafo 4º. Vocês sabiam que é possível instaurar um IAC preventivamente? É isso mesmo. Eu vou abrir aqui e ler rapidinho para vocês, pessoal, que o nosso tempo já estourou. O Edu está bravo comigo, falei, Edu, espera só um pouquinho, a gente já vai terminar. Parágrafo 4º, amigos, dizendo assim, aplica-se o disposto nesse artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção. Cabe a ser preventivo. Ou a composição de divergência, que é o exemplo que eu dei, entre câmaras ou turmas do tribunal. Tá bom, meus amigos? Então, de forma preventiva, a mera probabilidade, né, da mesma questão levar o tribunal a uma divergência jurisprudencial, essa mera probabilidade permite a instauração do IAC. Já falei para vocês que tem caráter vinculante. Procedimento, rapidamente, pessoal. O relator proporá de ofício ou a requerimento da parte do MP ou da Defensoria Pública, o relator pode propor de ofício ou requerimento da parte do MP ou da Defensoria Pública, que o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária seja julgado por um órgão, pessoal, também, um órgão colegiado que tem que ser indicado pelo regimento interno do tribunal. Normalmente, os tribunais indicam o mesmo órgão para fixar a tese do IRDR e o mesmo órgão para apreciar os incidentes de assunção de competência. Mas isso tem que estar indicado no regimento interno dos respectivos tribunais. Tá bom, pessoal? Antes de decidir o mérito, rapidamente, né, tem uma análise do seu cabimento, está lá no 947, no seu parágrafo 2º, verificando, né, se os pressupostos estão ali presentes e, obviamente, se a gente tem, né, a grande repercussão social, que tenhamos essa relevante questão de direito. Eu não vejo problema nenhum de nós termos amicus curiae, audiências públicas, aplicando subsidiariamente o que a gente tem em relação ao IRDR, né? E também é importante a gente lembrar que a decisão proferida pelo órgão colegiado, quando a gente fala de IAC, tem força vinculante sobre juízes e órgãos fracionários, não podendo ser conferida, portanto, uma resolução distinta à questão, sob pena de possibilitar o cabimento de reclamação a teor do que estabelece o artigo 988, inciso 4 do nosso CPC. Tá bom, meus amigos? É isso que a gente tinha para falar. Ficou para o nosso próximo encontro, ação rescisória e também reclamação. Combinado? Muito obrigado pelo carinho de todos. Foi um prazer enorme, meus amigos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até lá.